A linha de apoio psicológico, criada durante a pandemia, recebeu mais de 112 mil chamadas. A linha foi criada ainda durante o primeiro confinamento e agora o mote para a conversa com Francisco Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, que se junta agora em direto na manhã informativa do Porto Canal. Agradeço desde já a disponibilidade para estar connosco. Começava precisamente começamos com a informação desta linha que recebeu 112 mil chamadas desde que foi criada em plena pandemia. Aquilo que lhe pergunto é uma linha como estas de apoio via telefone pode ser a antecâmara para depois um futuro tratamento de uma doença do nível psicológico? Bom, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Sim, este número é muito significativo, antes de mais porque tem aquilo que é a evidência de que as pessoas, quando têm acesso a serviços nesta área, um acesso fácil, acedem. E, portanto, se calhar aquela ideia do estigma a propósito deste tipo de apoio está um bocadinho sobrevalorizada e às vezes até serviu um pouco de desculpa para não se investir nesta área. Em segundo lugar, como diz, este tipo de serviço deveria essencialmente servir para depois de uma intervenção breve, que em algumas situações pode ser suficiente, para muitas outras não o será, e deveria permitir o encaminhamento para outros serviços, nomeadamente para os centros de saúde. A verdade é que isso, neste momento, não acontece. Acontece sim quando estamos perante situações de emergência, onde, desde o início, está em funcionamento um protocolo que imediatamente promove a ativação de serviços do INEM e, portanto, as pessoas são acompanhadas a todo o tempo por um psicólogo, desde o momento em que são atendidas nesta linha até depois serem acompanhadas pelos serviços do INEM. Mas, de facto, a verdade é que a maior parte das pessoas provavelmente o que necessitaria seria de um acompanhamento subsequente com algumas sessões de intervenção psicológica ao nível do centro de saúde, e isso hoje em dia não está a acontecer, o que é de facto uma grande lacuna. Como é sabido, temos alertado muito, mas continua sem haver uma resposta em termos de aumento dos recursos, ou seja, do aumento do número de psicólogos nos centros de saúde, que é muitíssimo insuficiente. Continuamos com pouco mais do que 250 psicólogos nos centros de saúde e, portanto, não é possível dar conta para todo o país, não é possível dar conta daquilo que são as necessidades. Já não era antes da pandemia, muito menos agora. Ou seja, aquilo que está a dizer é que os psicólogos que estão ao serviço no setor público, por exemplo, as pessoas podem esperar meses por uma consulta e meses para voltarem a ser vistas. Sim, é inevitável porque é de todo impossível, com tudo aquilo que nós temos verificado, seja empiricamente, seja na investigação que tem saído sobre o aumento do sofrimento psicológico e, portanto, dos problemas psicológicos que as pessoas têm demonstrado nesta fase. Nós já, antes da pandemia, tínhamos números preocupantes. Agora, então, trata-se de algo completamente impossível, de uma vez chegado alguém um pedido a um centro de saúde, ter uma resposta em tempo útil e, portanto, os tempos médios andarão provavelmente acima dos 6 meses e depois, em sequência disso, para as sessões seguintes, como é sabido, a intervenção psicológica não se faz pura e simplesmente com uma intervenção única. Na maior parte dos casos isso não é suficiente e neste caso o que acontece é que as pessoas depois podem ter que esperar mais uns quantos meses e isso não é compatível com o que nós chamamos de efetividade das intervenções, ou seja, elas depois resultarem como era suposto resultarem, de acordo com o que a investigação, com a evidência científica nos demonstra que poderia acontecer. Portanto, muitas vezes os médicos de família acabam por ter como único recurso a medicação com psicólogos. E por isso temos os números também que temos em Portugal relativamente a isto. Não é?
Era precisamente um dos pontos que ia tocar, era o facto da medicação ser usada muitas vezes para resolver esse problema, porque estamos a falar de médicos de família que não têm a formação específica que um psicólogo, que um psiquiatra tem. Que implicação é que isso pode ter depois no dia-a-dia das pessoas? Estamos a falar muitas vezes de medicação que deixa as pessoas, por exemplo, sem disponibilidade física para depois trabalhar. Isso também tem consequências, olhando aqui do lado dos números que muitas vezes são apontados como referência por parte dos governos, também tem influência depois na parte económica. As pessoas que não estão bem mentalmente também não podem trabalhar, não podem contribuir para o país. Sim, é verdade, quanto a essa dimensão, é exatamente como diz, e eu já aí vou, mas gostaria de dizer que, independentemente daquilo que nós sabemos sobre as melhores práticas, de acordo com a evidência, para muitos dos problemas psicológicos que chegam aos centros de saúde, passarem por intervenções psicológicas e, portanto, por intervenções que não necessitam de farmacologia, a verdade é que, em algumas situações, pode ser necessária essa farmacologia e também não é verdade que todas as intervenções com psicofármacos deixem as pessoas sem essa capacidade de resposta. Muitas vezes é necessário essa medicação para que as pessoas mantenham algum nível de atividade, de funcionalidade no seu dia-a-dia. Portanto, nesta Mas estamos matéria... a falar de uma medicação aliada a um tratamento e não Sim, só a medicação. Isso seria o ideal, que não está a acontecer neste momento. Para muitas das situações seria o que deveria acontecer, sendo que muitas vezes nós, quando estamos a falar das pessoas que têm problemas psicológicos, e na maior parte dos casos, na verdade não estamos a falar de pessoas que tenham doença mental. E essa é uma outra questão que vale a pena continuar a alertar, é que a doença mental, sendo de facto a situação mais grave, e depois tem níveis de gravidade também diferentes, a verdade é que antes disso é possível nós sofrermos de muitos problemas psicológicos que não são ainda propriamente uma doença, ou seja, isto não é preto e branco, tipo, agora estamos saudáveis e amanhã estamos doentes. Estamos a falar de um contínuo e é possível nós estarmos a sofrer, precisarmos de ajuda e não estarmos com uma doença mental. Precisamente para este número muito maior de pessoas que não têm uma doença, podem vir a desenvolver, e que no fundo somos todos nós em algum momento da nossa vida, fruto das dificuldades que vivenciamos, essas pessoas, todos nós, em algum momento que deveríamos ter, muitas vezes até quase como forma preventiva, lá está, de modo a evitarmos o agravamento e, portanto, o desenvolvimento de outras perturbações, que deveríamos ter esse acesso. E é isso que falha. E com isso falha, de facto, algo essencial para o funcionamento da economia. Porque se as pessoas não estiverem nas melhores condições para trabalhar, são as pessoas que fazem a economia, enquanto consumidores, enquanto trabalhadores, enquanto decisores, e se a sua situação, em termos psicológicos, não for melhor, se emocionalmente não estiverem bem, vão tomar piores decisões, vão ser menos produtivas e, portanto, temos a evidência do absentismo aumentar nestas circunstâncias, do presentismo, que é o estar nos locais de trabalho e não produzir, aumentar também, e isto tem um impacto muito grande. E tem um impacto muito grande já hoje, ou seja, o facto de não estarmos a atuar sobre estas circunstâncias, não estarmos a dar apoio a estas pessoas, ou não estarmos nos locais de trabalho a ter as melhores práticas que possam prevenir estas situações, isso é sem dúvida nenhuma um fator que pesa para aquilo que pretendemos seja a capacidade de resposta da nossa economia, para muito mais rapidamente do que aquilo que tem acontecido até hoje, se possa desenvolver, possa crescer, possa criar riqueza e com isso possamos todos também ser beneficiados. E esta relação entre aquilo que são as nossas condições de vida do ponto de vista material e depois também aquilo que é o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, ela existe
e convém não ser desprezada. Aliás, a saída das situações de pobreza, e nós sabemos que temos mais de 20% da população numa situação socioeconómica que poderá ser considerada de pobreza e de exclusão, a saída dessas pessoas de círculos de pobreza passa também por uma intervenção diferenciada, personalizada, onde o contributo dos psicólogos pode ser muito importante para vencer alguns outros obstáculos que têm a ver com o problema que as pessoas têm ao nível das suas próprias competências ou do sofrimento emocional que estão a sentir, para conseguir depois terem essa possibilidade de sair desse círculo de pobreza, tomarem as melhores decisões na sua vida. Ou seja, Francisco Rodrigues, aquilo que está a dizer é que cada um de nós, no nosso dia-a-dia, não precisamos de ter, efetivamente, ou antes de termos esse problema, que pode ser futuro ou não, irmos preventivamente a fazer, por exemplo, uma consulta de psicólogo, para percebermos como avaliar a nossa saúde mental, por assim dizer. Pode ser uma forma esta também de prevenção, qualquer um de nós. Sim, qualquer um de nós, particularmente quando sentimos que alguma coisa na capacidade que estamos a ter para lidar com os problemas no dia-a-dia não está a funcionar, quando sentimos que, por exemplo, estamos cada vez mais conflituosos com as pessoas das nossas relações, quando a nossa vontade para ir trabalhar todos os dias está muito baixa, sentimos essa dificuldade, quando estamos com problemas de sono, seja para conseguir adormecer, seja porque acordamos demasiado cedo face àquilo que pretendíamos e outros problemas a esses ligados, e isso são tudo sinais que nos devem levar a pensar que se calhar podíamos ver o que é que se passa connosco também ao nível mental. E isso não significa, volto a repetir, que estamos perante uma doença mental, significa sim que há qualquer coisa que não está bem connosco, pode não ser muito grave, será bom talvez preventivamente avaliarmos o que é que se está a passar, intervirmos e com isso evitarmos mas de maior mais tarde, e evitarmos sofrimento para nós próprios e para aqueles que nos rodeiam. Ter esse acompanhamento com um profissional. Francisco Rodrigues, bastonário de Ordem dos Psicólogos, agradeço a presença na manhã informativa do Porto Canal. Falamos aqui de assuntos essenciais. Fica essa mensagem de reforço necessário dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, até à próxima.